Neste Fala Brasil especial na cobertura da pandemia do coronavírus, a gente recebe agora a infectologista Zarifa Curi, também ao vivo. Doutora Zarifa, bom dia, seja muito bem-vinda a essa edição especial. Muito temos falamos muito desde o início sobre a necessidade dos cuidados com as mãos, lavar as mãos com água e sabão, e aí se estiver na rua usar o álcool gel, quando a gente encontra o álcool gel. Mas tem uma outra questão que é muito falada pelas famílias e pode se transformar até num hábito saudável, que é a história dos pés, dos sapatos, na chegada em casa. Que cuidados nós devemos dar e orientar as pessoas a ter nesta chegada às suas casas, especialmente para aquelas que estão saindo para trabalhar ou mesmo para comprar alguma coisa, ir ao supermercado. Que cuidados devemos ter, doutora? Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos. O cuidado com os sapatos. Quando a gente chega em casa, o ideal é tirar o sapato e deixar do lado de fora. O vírus, o coronavírus, ele tem uma sobrevida longa em determinadas superfícies. Então, por exemplo, no plástico, no aço inoxidável, ele pode ficar até 72 horas vivo. No ar, quando nós temos transmissão por aerosol, até 3 horas vivo. Então, a sola do sapato, ela encosta em lugares sujos. Então, o sapato tem que ficar do lado de fora da casa. Tira o sapato e entra em casa. Isso vai ficar depois uma dica para o resto da vida, né, doutora? Se a gente já não fazia isso, acho que já é uma medida que nós aprendemos. Eu tenho uma opinião que nós vamos sair muito mais fortes dessa pandemia e muito mais instruídos em relação à higiene e outras coisas. Doutora, tem muitas perguntas dos nossos telespectadores, vamos ver mais alguma aqui. O marido da Maria é caminhoneiro. Estamos falando muito sobre os caminhoneiros e a necessidade de oferecer condições de trabalho a eles, viu? Fica exposto quando está descarregando os produtos. Ela e os filhos podem manter contato com ele normalmente, porque ele segue trabalhando. Ainda bem, né? Porque nós precisamos dos caminhoneiros. Que cuidados ela deve ter em casa, ela e os filhos? Bom, a transmissão pelo ar, o vírus ele sai nas gotículas de saliva e essas gotículas elas podem cair até 1,5 metro mais ou menos. Então o ideal é nós ficarmos 2 metros distante das outras pessoas para nos prevenir. Vamos lá, tem dúvida importante aqui, tem pergunta da Tatiana Brasil, nossa colega. Fala, Tatiana. Doutora, nós sabemos que nós temos mais de 11 milhões de brasileiros, né, morando em casas pequenas, famílias inteiras, com poucos cômodos, falta saneamento básico. O que fazer para essa população? Qual a dica para quem não tem água em casa? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas qual a orientação para essa população mais vulnerável? O ideal seria lavar as mãos sempre, né? Então teria que ter água mesmo, água e sabão, ou o álcool gel, mas o ideal mesmo é água e sabão para quem está dentro de casa, guardar o álcool gel só quando a gente sair de casa e quando estiver fora, algum lugar que não dê para lavar as mãos. E manter o mais distante possível. É difícil, né? Em casa com cômodos pequenos e muitas pessoas, mas manter a maior distância possível entre uma pessoa e outra. Não abraçar, não beijar e lavar as mãos. Doutora, esta semana já se falou a respeito de uma possibilidade de mutação do coronavírus aqui no Brasil. Tem uma pergunta do nosso telespectador. Se ele pode ficar mais forte ou mais fraco, o que pode acontecer? Essa pergunta é de Eliseu. Sim, o coronavírus ele é mutante e essa mutação ocorre ao acaso. Então, ela pode, a consequência disso pode ser um vírus mais forte, um vírus mais fraco, né? Nós temos relatado o caso no Japão de uma pessoa que acabou pegando o coronavírus 2 vezes. Será que houve uma mutação, por isso que ela se contaminou de novo? Mas ele é um vírus mutante. Nossa apresentadora Camila Busnello também tem pergunta para a senhora, doutora. Fala, Camila. Bom dia, doutora. É uma dúvida que me surgiu aqui, né? Muitas pessoas estão sendo curadas da Covid-19. Como é esse processo de cura? É mais ou menos como a gente passa com a gripe, que a gente vai amenizando os sintomas e de repente a gente fica bem. E quando essa pessoa está liberada para voltar a conviver e ficar no seu convívio social dentro dessa quarentena que a gente vive?
Então, a pessoa que fica doente, então 80% das pessoas infectadas pelo coronavírus não vão ter nada, vão ser portadores assintomáticos. Mais ou menos entre 20% e 30% é que vão ter sintomas. As pessoas sintomáticas graves que forem internadas, então elas vão desinternar, né? E as que ficarem em casa também, elas vão melhorar com o tempo. E mais ou menos aí um tempo de melhora de 14 dias, mais ou menos. A hora que ela se sentir bem, não tiver mais febre, não tiver mais sintomas, ela está liberada. Doutora Zarifa Curi, muito obrigado pela gentileza de participar dessa edição especial do Fala Brasil, prestando serviços, levando informações importantes para a população. Um abraço, bom final de semana para a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Camila, Tatiana.